Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 10. Glória! E você verifica se tem alguém ao seu lado aí sem o Evangelho. Se houver alguém sem o Evangelho, encosta do lado, divida a leitura e diga assim: é aqui onde o pregador Eduardo Prado vai ler e, sob a batuta do Espírito Santo, pregar a palavra. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 25, do versículo 10 até o 13. É o nosso querido Rabone Jesus falando, viu? Ele falou essas palavras há 20 séculos atrás e vai repetir elas hoje, nesta manhã, para você e eu. Só que, com um detalhe, uma observação: ele não quer que nós venhamos ser achados nesta condição. Será uma advertência do seu Espírito Santo, o nosso mestre, para aprendermos um pouco mais como evitar de sermos encontrados, achados no dia do Senhor. O dia do Senhor não é para a igreja, nós vamos aprender isso. É para Israel e as nações e os desviados que ficarem. Para a igreja está determinado, profetizado, vaticinado, que será o dia de Cristo, o Salvador. Portanto, eu vou ler. Abre os ouvidos. Jesus falando. E tendo elas quem? As 5 virgens loucas. E tendo elas ido comprá-lo, azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou reler o versículo 11 e a amada igreja noiva do Cordeiro vai repetir em seguida, com voz de triunfo, com essa alegria que vocês estavam aí cultuando a Deus juntamente conosco. Vou reler e vocês repetem, versículo 11. E depois... Dá para melhorar isso aí. E depois... Chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você crê que ele virá? Mas antes que ele venha como Senhor, com vara de ferro, para julgar as nações, Israel e os desviados que vão ficar para trás, antes que esse terrível dia chegue, ele virá nas nuvens teofânicas, nos ares, a encontrar com a sua igreja, que breve será arrebatada. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra mais uma vez vai ser pregada nesse santo púlpito, e conforme o Senhor prometeu ao teu servo naquela visão das noites, que o Senhor com nós dois, ensinando e pregando a
tua palavra. Então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, para que Jesus Cristo, o noivo da sua igreja, apareça nesta manhã e seja beijado, honrado e glorificado para teu louvor e glória, ó Deus Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, Jesus. Tome o seu assento. Nós ouvimos falar na Sagrada Escritura sobre a ira de Deus Pai, sobre a ira do Cordeiro, menos sobre a ira do Espírito Santo. E nessa parábola das 10 virgens, o Filho de Deus chama a atenção de Israel e nesses dias para a sua amada igreja, de que é possível, como virgens loucas, não obstante de serem virgens e prometidas ao único noivo, é possível provocar a ira de Deus Pai. De que maneira, igreja? Desprezando o Filho de Deus. E isso a gente vê no Salmo de número 2, a partir do versículo 10. Como e quando a ira de Deus Pai é provocada? Quando essas virgens loucas desprezam o seu Filho amado, a quem ele ama no íntimo, Jesus. Portanto, nós lemos: agora, pois, ó reis, autoridades da terra, sede prudentes e deixai-vos instruir, isto é, corrigir, juízes da terra. Servi ao Senhor, a Yahvé, Deus Pai, com temor, e alegrai-vos com tremor. Aí agora entra o conselho divino: beijai o Filho, para que se não ire e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados, mais do que felizes, todos aqueles que nele, no Filho de Deus, confiarem. Glória a Deus, aleluia. Portanto, a ira do Pai, ela é desencadeada, provocada, quando o seu Filho é desprezado. E isso Deus já vinha advertindo o seu povo, o povo de Israel. Já vinha mostrando para eles que ele não aceitaria esse desprezo. Apesar do seu filho, nesses dias da lição do Velho Testamento, não se achar com o povo de Israel, pois ninguém imaginava que o pai tinha um filho unigênito, a sua palavra estava presente, o Filho estava presente através da palavra, a profecia, na boca dos seus servos, os santos profetas. Até que chegassem os dias da lição do Novo Testamento, onde esta palavra haveria de se fazer carne, literalmente, e estar disponível para o seu povo recebê-lo e beijá-lo. Em outras palavras, recebê-lo, não só como Machia, o ungido de Deus, mas como Salvador do homem, da mulher, o Salvador de Israel, o único capaz de salvar o seu povo e todas as demais nações dos seus pecados. Aqui a ira de Deus Pai é provocada. Agora, você quer ver a ira do Filho, do Cordeiro, ser acesa, ser provocada? Porque nós estamos falando da ira do Pai, mas o Filho também se ira. E quando isso acontece? É quando essas virgens loucas desprezam o seu Santo Espírito. E aí a gente vai para Mateus, pertinho da leitura inicial, no capítulo 12, onde o nosso querido Rabone vai discorrer sobre o sermão profético. Para quem? Para a igreja? Não, a igreja ainda não existia, estava oculta no seio do Pai, com seu Filho amado e seu Santo Espírito. Segredo de Jeová Elohim.
Até então, está o culto. Os apóstolos estão com o mestre, mas a igreja ainda não foi inaugurada. E o sermão profético vem pela boca dele ser profetizado para Israel, porque está antes da cruz. Portanto, Jesus está se dirigindo ao seu povo, ao povo de Israel. Este povo onde a maioria estão procedendo como virgens loucas. Como assim, pregador? Ora, Jesus vai nos mostrar aqui que eles estão desprezando o Espírito Santo, o único capaz de convencer o homem e a mulher dos seus pecados e de que Jesus, esse Jesus que está aqui, é o prometido de Deus, é o profetizado na lição do Velho Testamento, é o Filho de Deus que haveria de vir e ser recebido pelo seu povo e as demais nações e beijado, honrado, obedecido, cultuado, adorado, porque o nosso Deus Trino, numa das cartas do nosso irmão João, está escrito que são os três que dão testemunhos lá nos céus: nosso Pai amado, a sua palavra, Jesus, porque é um dos nomes pelo qual ele se chama a palavra de Deus, e o Espírito Santo, e os três são um. Três pessoas distintas, porém um só Deus. É mistério de Jeová Elohim. Quando chegarmos lá, nós o veremos face a face e veremos esse mistério assim ao vivo, a cores. Mas é assim que está escrito. E aqui Jesus, já com a sua ira acesa contra os fariseus, contra as virgens loucas que estão desprezando o seu espírito e portanto fechando a porta da salvação, ele vai dizer aqui no versículo 22 a seguir do capítulo 12 de Mateus: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo Jesus o curou que o cego e mudo falava e via, e a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou seja, o filho lá do Salmo de número 2, vaticinado, profetizado, que haveria de vir e que nós devemos beijá-lo e nele confiar. Não é este o filho de Davi? Deus não é homem para que minta. Deus cumpriu a sua palavra de tal maneira que fez com que a sua palavra se fizesse carne. O seu filho, que até então estava no seu seio, ali no oculto, na glória com os anjos, ele agora está revelando aos homens. E a multidão está admirada. É ele o filho de Davi. É ele que nós devemos beijar. É ele quem nós devemos obedecer e recebê-lo como nosso Salvador. Mas os fariseus, é aqui onde entra as 5 virgens loucas, 5 representando todas as virgens loucas de Israel, porque depois nós vamos ver após a cruz quem são elas. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este Jesus não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, a ira do cordeiro aqui se acendeu. Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? Fariseus, virgens loucas. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsem então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu, Filho de Deus, a quem vocês deveriam beijar, honrar e em mim confiar, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o azeite de Deus que vocês estão desprezando é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha.
Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, pode até me desprezar, diz o Senhor Jesus. Pode até não me receber, pode até não confiar em mim, não crer em mim. Enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança. E uma hora dessa, quando o meu espírito convencê-la, eu sei que as coisas vão mudar. Mas, se alguma palavra blasfêmia for dirigida ao meu precioso azeite santo, e esse precioso azeite é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele tem mente, né, apóstolo Júnior? Ele tem coração, ele tem mãos, ele tem pés, ele tem boca e fala, viu? Lembra no início da igreja de Atos? O Espírito Santo abriu a boca para a liderança e disse assim: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eles têm chamado. O Espírito Santo tem boca, o Espírito Santo tem coração, o Espírito Santo se alegra, mas também se entristece. Ele só não se ira. Quando ele se entristece, ele se afasta, vai se afastando, vai se afastando. Mas a ira de Deus Pai, sim, existe, do Cordeiro. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Qual é este pecado aqui? Contra o Espírito Santo, que provoca, que acende a ira do Cordeiro. Qual é essa blasfêmia? É atribuir a Satanás e aos demônios o que Jesus faz através do Espírito Santo. Ele disse aqui: eu expulso Satanás dos demônios é pelo Espírito de Deus. O azeite quente, fogo. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se pecarem contra o Espírito Santo, acabou a oportunidade, fechou a porta da salvação para essas virgens loucas. Não haverá mais esperança. E os fariseus conscientes, movidos por inveja e ciúmes, porque eles estão buscando o status quo, eles estão buscando a vaidade ministerial, eles estão buscando as riquezas injustas de Mamon, eles estão fazendo do ministério um cabide de emprego, eles estão negociando a palavra de Yahvé, e é tanto que eles vão vender o Filho de Deus, através de Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. E aqui eles estão desprezando o Espírito do Filho de Deus. É aí onde a ira do Cordeiro se acende. É aí onde a blasfêmia contra o Espírito acontece e a porta da salvação se fecha. E aí para esses tais, não adiantará depois clamar no dia do Senhor: abre-nos a porta, Senhor. Não tem como. Você desprezou o Espírito Santo. Diz o Senhor às virgens loucas, porque hoje aqui eu creio piamente que está as 5 virgens prudentes, nesta manhã de domingo, buscando um pouco mais desse azeite quente que já está sobre a tua cabeça, que já está dentro de você, se movendo através dos dons. Eles sempre andaram juntos, igreja. Jesus, a palavra de Yahvé, de mãos dadas com o Espírito Santo. Essas duas pessoas da Santíssima Trindade nunca andaram separadas. O único momento em que houve separação entre o Filho com o Pai, com o Espírito Santo, foi na cruz do Calvário. Devido aos nossos pecados, Jesus foi desligado do Pai e do Espírito Santo pela primeira vez na história da eternidade. Por isso que com grandes gotas de sangue, no jardim do Getsemane, ele clamou ao Pai dizendo: Pai, Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice de sentir as dores dos cravos nas mãos e nos pés? Da sessão de tortura? Não. Qual cálice? O da vergonha pública, que ele haveria de ficar literalmente nu? Não.
era o cálice da separação do Pai e do Espírito Santo. Porque no princípio Deus fez separação entre a luz e as trevas. E na cruz, por causa dos nossos pecados, o Mashiach, o ungido do Pai, o Filho bendito que deveria ser beijado pelos seus próprios irmãos, os judeus, foram traspassados, foi pregado no madeiro, e ali por causa dos nossos pecados, ele se fez maldito em nosso lugar, se fez trevas. E como os pecados fazem barreira entre Deus e os homens, naquela hora Jesus ficou separado do Pai e do Espírito Santo, pela primeira e única vez na história da eternidade. Mas sempre eles andaram juntos, sempre, Jesus, a palavra e o Espírito Santo, um honrando o outro, um sendo fiel ao outro, para que o Pai em tudo seja glorificado, para que em tudo o Pai seja glorificado. Jesus vem dar entrada nesta terra como luz do mundo, brilhando, dissipando as densas trevas de Satanás. Por quê? Porque ele está de mãos dadas com o Espírito Santo, o azeite que dá combustível para a chama, a labareda de Jeová Rafá, de Jeová Jireh, o Todo-Poderoso, resplandecer e desfazer todas as obras do diabo. É impossível haver luz na lâmpada se não houver azeite. Por isso Jesus não brilha sem o Espírito Santo. Por isso que na cruz a luz do mundo apagou-se por um espaço de 3 dias, porque foi desligado do azeite o Espírito Santo. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou dentre os mortos, através do mesmo Espírito Santo que sempre andou junto com seu Filho. E aí agora, igreja, nunca mais a morte terá poder sobre ele. Teve por um espaço de tempo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Ele deu a sua vida para depois tornar a tomá-la, e ele tomou de volta. E aí eles vão andando juntos para glorificar a Deus Pai em tudo. Vemos isso antes da cruz, o sermão profético, e vemos isso também depois da cruz. Porque aqui antes da cruz, igreja, no seu sermão profético, Jesus ele vai discorrer sobre o princípio das dores, a grande tribulação, exortação à vigilância e suas parábolas dos 2 servos, das 10 virgens que nós estamos falando, e por fim vai culminar com o julgamento das nações, vida eterna, castigo eterno. Vida eterna para as virgens prudentes, que não desprezaram o precioso azeite de Deus, o Espírito Santo. E perdição eterna para as virgens loucas, que fecharam a porta e desprezaram o Espírito do Filho de Deus. Eita glória! Isso ele vai discorrer antes da cruz para Israel. Porque em Israel, a maioria, em toda a sua história, agiram como virgens loucas. Mas sempre Deus teve os seus remanescentes dentro de Israel. E após a cruz, já glorificado, Jesus não vai dirigir esse mesmo sermão para a sua amada igreja. Ele vai dirigir a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, que tem o mesmo peso do sermão profético no tocante às virgens loucas. E aí, representando as virgens loucas, Jesus ele vem, revela para João na ilha de Pátimos sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Sardes está morta, só foi condenação. E agora Laodiceia. Das 7, essas 2 receberam só condenação. Por quê? Porque estavam desprezando o azeite, o Espírito Santo. 2 foram aprovadas, não tiveram nenhuma censura: Filadélfia e Esmirna. E as outras 3, elogios e censura. E aqui nós vemos a igreja de Laodiceia representando as 5 virgens loucas. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14. Olha o que o noivo vai dizer para essa virgem louca, a Laodiceia. E ao anjo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, virgem louca, Laodiceia? Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha a mesma história se repetindo com a igreja de Laodiceia. Antes da cruz, o Filho de Deus, que deveria ser beijado pelos judeus, recebido pelos judeus, foi desprezado, e o seu Espírito Santo também. Jesus insistiu com eles, batendo a porta. A cada pregação, a cada sermão, a cada sinal, a cada milagre, a cada maravilha que Jesus operava, ele estava batendo a porta da casa de Israel. Deixa eu entrar, eu vim para entrar, para vos salvar dos vossos pecados. E eles insistiram em manter a porta fechada, mantendo o noivo, o esposo, do lado de fora, até que crucificaram o Filho de Deus no madeiro. E a ira de Deus Pai foi provocada com tudo isso, de tal maneira que no ano 70, Deus materializou a sua ira, o seu furor. Como? Destruindo Jerusalém, o seu templo, e dispersando todo o seu povo. Porque desprezaram o seu filho. Desprezando o seu filho, desprezaram o seu Espírito Santo. Os fariseus. E agora, depois da cruz, essas 7 igrejas, que representam todas as igrejas evangélicas prometidas ao mesmo esposo, virgens, porque não divide a honra e a glória com padroeiros, nem padroeiras, nem com Allan Kardec, nem com Maomé, nem com Buda, nem com Confúcio, nem com homem, nem com mulher, mas crendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus Pai e nós, os homens. Não obstante de todas serem virgens, prometidas a um único esposo, a um único noivo, e estar esperando por ele, também tem as virgens loucas. O Senhor também tem o seu remanescente, mas tem as loucas, as imprudentes. E aqui está Laodiceia, representando as igrejas de Cristo, que estão desprezando o azeite, o Espírito Santo, não crendo na continuidade dos dons. Jesus disse que enquanto houver um homem ou uma mulher na terra dos viventes, crendo no seu nome, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e os curarão, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas as loucas estão desprezando. Se perguntarmos para elas, elas vão dizer: não, nós cremos também, não. Mas na prática, despreza sim, não busca. Não busca. E como no caso de Israel, Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, há tempo. Agora, Jesus está do lado de fora da sua igreja, Laodiceia, que ele comprou com o seu precioso sangue. Ele estava lá dentro, ele estava feliz com o Espírito Santo, mas eles foram se afastando, foram se envolvendo com as coisas do mundo. Os seus olhos começaram a flertar com Mamon,
esse Deus pagão das riquezas injustas, e eles começaram a ficar encantados, vislumbrados com as propostas desse mundo que jaz no maligno, e aí foram se afastando, desprezando, entristecendo o Espírito Santo. Daqui a pouco Jesus aparece aqui na revelação, do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar na casa que é dele. Meu Deus amado, só Ele sabe como a igreja de Laodiceia terminou naqueles dias. Só Ele sabe, né? E aí, para finalizar a mensagem, a gente volta para a leitura inicial, porque eu quero entregar algo para vocês que Ele me confiou. Ele me confia a sua palavra rema, viva e revelada, sem acréscimos. E quando Ele me confia alguma visão, algum sonho profético, Ele, quando Ele me confia, não é nada novo, não é nenhuma novidade, é apenas confirmação do que já estava e está escrito. Então, voltando para a leitura inicial de Mateus 25, a gente vê Jesus advertindo Israel e agora advertindo toda a sua igreja. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, o Senhor, virá. Esse dia do Senhor é o dia da ira de Deus Pai, é o dia da ira do Cordeiro, é conhecido como um dia de vingança, angústia para Jacó e Israel. Por quê? Porque desprezaram o Filho de Deus, desprezaram também o Espírito do Filho de Deus. E aí Jesus está alertando, porque o dia da sua parousia, sua vinda física, visível, em que todo olho o verá, será dia do Senhor, dia de vingança, de juiz. Ele virá como juiz dos vivos e dos mortos, tendo em sua mão direita a vara de ferro, para julgar com ela todas as nações, a começar por Israel. É o dia do Senhor. Esse dia do Senhor não está reservado para a sua noiva, não, a igreja não. Para a sua noiva está reservado o dia de Cristo, o Salvador. Porque pensa comigo, o que a noiva do Cordeiro vai fazer no meio dos escombros, no meio da guerra, onde o pó vai cair a folha, onde a língua dos homens e das mulheres vão apodrecer dentro da boca, no ápice da grande tribulação, porque é sobre isso que ele está discorrendo no sermão profético. O que a sua noiva amada vai fazer no meio de tantos demônios que vão subir do abismo e tacar o terror nos viventes que estiverem aqui na terra? Lugar de noiva não é no meio dos escombros, não é no meio das guerras, do desespero, do caos, não! Lugar de noiva, apóstolo Júnior, é no altar! É no altar com o noivo! E onde esse altar já está preparado? Nas nuvens teofânicas, nas nuvens de glória, nos ares, onde o Espírito Santo nos levará a subir naquele divino altar e nos entregar ao noivo. A quem é de direito, se entregue a sua esposa amada, a igreja, lavada e redimida no seu sangue. Portanto, para a igreja, ele não tem ira. Já dizia Paulo pelo Espírito Santo, que ele nos livrará da ira futura, dos dias da grande tribulação que já vai começar. E aqui no sermão profético, Jesus nos avisa isso, que a sua vinda física para Israel e para as nações e para os desviados que ficarem para trás, não para a igreja, porque aqui a igreja já está com ele, arrebatada, casada com ele, virá com ele, julgará o mundo com ele. A sua vinda aqui será como relâmpago, será como relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem, assim também será o dia do Senhor.
Ele pegará todos aqui na terra que ficaram para trás, na esteira de um mundo arruinado, de surpresa. Ele virá para aqueles que o desprezaram e desprezaram o seu Espírito Santo. Para a igreja oca, estéril, sem o azeite, sem o Espírito Santo, que escolheu largar as mãos do único que pode conservar a nossa salvação em Cristo, o Espírito Santo. Essas virgens loucas estão largando as mãos do Espírito Santo para estendê-las a César, ao sistema iníquo. É essa igreja que vai ficar para trás na esteira de um mundo arruinado. A igreja política religiosa, mercantil, que faz do ministério santo um cabide de emprego, que cobram para pregar, que cobram para cantar, quando Jesus, o Filho de Deus, não exigiu nada do Pai em troca, apenas desceu, se entregou e disse: se você quiser, eu não obrigo, se você quiser me reconhecer como Filho de Deus, me beijar, me receber para o seu próprio bem, sua salvação, vinde a mim então, do jeito que você está, e eu vou te transformar, eu vou te libertar, eu vou te curar, e vou te encher com meu Espírito Santo, ao batizá-lo com o Espírito Santo e com fogo. A igreja que subirá é a igreja Filadélfia, é a que está de mãos dadas com o Espírito Santo. E aí nós vamos finalizar o sermão, porque aqui no sermão profético que vai culminar com o julgamento das nações, é bom a gente salientar que o julgamento das nações aqui, igreja, não tem nada a ver com o juízo final do trono branco, na consumação dos séculos, onde os céus e a terra após vai ser tudo desfeito, destruído com fogo, para a vinda do novo céus e da nova terra. O julgamento das nações trata-se sobre o julgamento de pessoas vivas, que vão permanecer aqui após a grande tribulação, mais mulheres do que homens, vai sobrar poucos homens, mais mulheres, vai sobrar. O julgamento das nações será para pessoas vivas. Jesus, na Jerusalém terrena, com a igreja, julgando todo mundo. Não será o juízo final aqui. O juízo final será depois, no término do reino milenar, depois que passarem 1000 anos. Em 2014, final de 2014, o Senhor me arrebatou um espírito. E eu falo isso perante o seu Espírito Santo, porque eu creio que foi Ele que me mostrou isso. Meu corpo ficou na cama e Ele me arrebatou um espírito para fora deste planeta. E eu me vi em espírito flutuando no espaço literal, tudo escuro como é, e vi a terra ao longe. O globo terrestre, no seu tom azulado, linda como essa terra é. E eu observando, até que a terra ficou toda escura em densas trevas. Não dava para enxergar nada no planeta. E eu aqui flutuando no espaço sideral em espírito, olhando a terra toda escura. Até que um facho de luz, por detrás de mim, saiu a minha mão direita e foi até a terra que estava toda em trevas. E pá! Iluminou uma nação, individualmente. E quando aquela nação apareceu, eu vi a sua bandeira cobrindo toda a sua face geográfica. Eu vi os Estados Unidos da América. O facho de luz voltou para detrás de mim, a terra voltou a ficar toda escura. Aí o facho de luz repetiu a cena. E a cada vez que aquele facho de luz, movido por azeite, o Espírito Santo, a me mostrar, clareava nação por nação, país por país. Eu vi o Brasil, eu vi a China, eu vi o Japão, eu vi a Argentina, eu vi o Canadá, vi a Rússia, vi nação por nação, uma por uma, individualmente. E cada nação aparecia com a sua bandeira, aquela bandeira gigante, linda, brilhosa, cobrindo toda a face geográfica da nação. E depois de me mostrar uma por uma,
O globo ficou todo colorido, eu vi todos os continentes, com todos os seus respectivos países e as suas bandeiras. Foi aí que o cordeiro por detrás de mim, com voz de grande ira, de juiz, bradou a dizer-me: começa aqui o julgamento das nações. Mateus 25. Começa aqui o julgamento das nações. Ou seja, servo meu, vai começar a grande tribulação. E ai de quem ficar para trás na terra. O Senhor me fez em seguida voltar para este planeta. Era sol de meio-dia. Ele dá discernimento para a gente entender. E algo que não me foi permitido ver, velozmente veio e ficou entre o sol e a terra, e aquela sombra escura cobriu tudo, deixando a terra em trevas, como eu tinha visto do lado de fora. Nesse momento, eu me vi como um pastor de ovelhas, humilde servo do sumo pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Eu me vi conduzindo as últimas ovelhinhas de Cristo por um caminho estreito, apertado, para se salvarem da grande tribulação que estava prestes a começar. Começava a ventar, as trevas estavam já cobrindo todo o globo terrestre, e eu me vi ali conduzindo as últimas almas, que estavam se salvando assim, na última hora, no último momento. Foi a hora que eu assustei da visão e eu entendi o chamado dele para continuar indo atrás das almas. Fiquemos todos de pé.